Está começando mais um com a Faca e o Case, agora com o nosso episódio 9. Aqui quem fala é Gabriel Beares, gerente de marketing da Layup. Eu vou ser seu apresentador hoje. E nos 8 primeiros episódios a gente trouxe aí como construir um case, a gente ensinou vocês um passo a passo ali. A partir do nosso episódio 9, a gente vai trazer um pouquinho dos nossos cases para vocês. Então a gente vai abrir aqui a nossa sala secreta de dados e estratégias que a gente utilizou. E para começar, nada melhor do que a gente começar com o nosso primeiro case, né? O nosso primeiro case de sucesso, case esse que deu para a gente o prêmio de case do ano no RD Summit de 2019, e é o case do Grupo Play Center. Então esse case é um case totalmente baseado em análise de dados, com flexibilidade de escopo, e para falar um pouquinho desse case, desde quando o Play Center procurou a gente, até o nosso primeiro desenvolvimento, até depois um momento muito delicado que a gente passou com a pandemia e a gente conseguiu continuar crescendo. Eu vou trazer aqui 3 pessoas que estavam diretamente ligadas em toda essa estratégia desde o início e vou pedir para elas se apresentarem. Então, meus grandes amigos de Layup, sejam bem-vindos aqui a mais um episódio do Coffee Q Case. E, por favor, se apresentem para o nosso público. Fala, Gabriel, tudo bem? Aqui é Eric Porto, diretor de performance da Layup. Fico muito feliz com esse convite. Adoro a história que construímos juntos e continuamos construindo com o grupo Play Center. Vai ser muito bacana contar esse case aqui, um pouquinho dos bastidores dessa sala secreta que você comentou, Gabs. Oi, Gabriel. Olá para todos também. Eu sou Stephanie Silva, sou Head de Estratégia aqui da Layup e compartilho da mesma sensação, do mesmo sentimento que o Eric. É sempre muito legal falar sobre o Play Center e sobre esse processo contínuo de crescimento que a gente tem com eles. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Lucas, líder do time de planejamento aqui na Layer, e realmente Play Center aqui é um tema muito legal de se falar. A gente construiu uma história muito legal com eles e eu acho que é o tema perfeito para a gente começar falando dos cases. É isso, gente. Muito obrigado pela presença de todos vocês. E, sem mais delongas, vamos então começar a conversar sobre esse case. Eu lembro que quando a gente recebeu o contato, né, do Grupo Play Center, a gente viu que existia uma grande dificuldade nessa mudança, nessa transição para o digital. Como é que foi para vocês esse início? E aí pergunto principalmente essa parte para a Stephanie e para o Lucas, que estavam ali na equipe de planejamento. Como é que vocês receberam esse contato, esse briefing, e como é que a equipe lidou com toda essa transição até para conseguir mostrar para eles que mais do que necessário era o ideal, era o que a gente precisava fazer? Bom, antes de mais nada, eu acho que vale fazer uma intro, né? Porque eu não sei se todo mundo sabe da complexidade que é o Grupo Play Center. A gente está sempre muito acostumado a ouvir falar do Grupo Play Center com relação ao primeiro parque, mas é bem mais amplo do que isso. Eles sempre tiveram um grande volume de produtos, então a gente está falando de Playmania, de festas de aniversário, de um novo modelo de negócios, que é o Play Center Family. Na época, ainda tinha uma necessidade muito grande de posicionar e de trazer ali de maneira bastante clara quais são as diferenças, né, entre o novo modelo e o modelo do Play Center antigo, que a gente já conhecia. E agora, sim, falando um pouquinho de estratégia, o que sempre a gente teve muito claro, né, principalmente nesse começo, que foi o que nos mostrou a necessidade de uma definição de planejamento estratégico, era que tudo era feito de uma maneira muito intuitiva. Então, as comunicações nos diferentes canais, elas já existiam, mas elas não seguiam uma estratégia muito bem desenhada que integrasse ali, de certa forma, todos os objetivos gerais do grupo, levasse em conta as particularidades e os objetivos dos negócios, né? E objetivos singulares, porque a gente não está falando de um objetivo só do grupo, mas também quais são as especificações de cada unidade de negócios que esse planejamento precisa levar em conta para que seja de fato estratégico, para que de fato traga resultados para o grupo. Então, esse foi um ponto importante, entender esses objetivos e como a gente trabalharia também, cada um deles individualmente. E vale dizer que, por exemplo, não tinha nenhum KPI setado ali para que tivesse um acompanhamento de dados, um acompanhamento mais estratégico realmente desses canais. Isso foi muito importante, né? Entender como que esses canais eles seriam úteis para o grupo, não só do ponto de vista de comunicação. Então,
mais do que ter uma comunicação de redes sociais, um site em que de alguma maneira eu me comunique o que são os produtos, como que, além de me comunicar, eu uso esses canais para que eles sejam canais transformadores, né, digitalmente, canais que ajudam a gerar novas oportunidades de negócios e que contribuem para a geração de resultados, e principalmente do ponto de vista de receita, de faturamento, de ticket médio, como que a gente faz com que esses canais, eles contribuam com objetivos realmente mais do business, né, e não só da marca em si. Acho que é super interessante trazer também que dentro da estratégia a gente entendeu também que existia uma falta de alinhamento inicial ali entre os times de marketing e vendas, né? Como a Stephanie disse, são vários produtos, várias frentes ali, e para organizar tudo isso, precisa de fato de uma estratégia de comunicação que integre tudo, né? Então a gente via que existia uma estratégia de marketing que estava rolando ali e ela não estava tão alinhada com o time comercial, e quem ficava no prejuízo dentro de tudo isso era a experiência do cliente, né? Que recebia uma informação de lugar e quando chegava na outra ponta ali não estava tão alinhado e dava aquelas travadas no processo, né? Legal, muito bom. E aí, agora, para introduzir um pouco o Eric aqui, a gente sabe que a complexidade era gigante, e dentro dessa complexidade, a Stephanie trouxe que era um grupo enorme, né? Então, a gente tinha, além do Play Center em si, que estava tendo uma transição, né, de imagem de um parque que era aberto para um parque indoor, e ter as Playlands também, que são as unidades dos shoppings, e ter festas, etc. Dentro de tudo isso, eles tinham um processo e eles já tinham redes sociais, né? Já era um grupo conhecido em redes sociais, com muitos seguidores. Como que foi realizada essa gestão, Eric? Como é que foi essa passagem de bastão de uma empresa que estava se transformando digitalmente, mas ao mesmo tempo ela já tinha redes sociais, tinha muitos seguidores engajados, é um parque que tinha muitos fãs, para esse momento que a gente abraçou isso e a gente teve que reorganizar tudo dentro da nossa estratégia? É até interessante comentar sobre esse ponto das redes sociais, que foi o principal gatilho, digamos assim, para a equipe do Play Center nos procurar, né? No primeiro momento, o escopo era justamente para fazer ali a gestão das redes sociais, conseguir trabalhar de uma melhor maneira, inovar na questão de identidade visual, trazer todo esse engajamento, porque eles tinham um público muito grande, né? E aí, com toda essa análise, com todo esse detalhamento, a conversa, né, a gente vai identificando, como todo planejamento que a gente realiza aqui de novos projetos, a equipe de planejamento entendeu que a gente poderia avançar, que a gente poderia trazer muito mais desse alinhamento da comunicação e dos canais digitais com os objetivos de cada unidade de negócio. Então, logo no primeiro momento, visto que a gente tinha muitas frentes de atuação, era preciso organizar esses pilares nas redes sociais e trabalhar essa virada de chave nos canais, né? Então, a gente iniciou uma produção dos conteúdos um pouco mais alinhado no direcionamento de cada unidade de negócio, e a gente olhou principalmente para a estrutura de dois processos que estavam defasados, né? Que era da captura de demanda de uma unidade de negócio que não tinha uma conexão com a própria venda em si, né? Então, a gente está falando de festas de aniversário, a gente tinha geração de demanda pelos canais sociais, mas essa demanda não era capturada e estruturada num processo com o canal offline, né, que é o objetivo de gerar essa receita através dessa unidade de negócio, e uma outra que era extremamente baseada no canal digital, mas que também não estava com ótima performance, e que também era um pouco desse reflexo da estrutura, da necessidade de estruturar, né? A ideia era muito boa, a gente tinha um público engajado, que é o clube de benefícios, o Playmania, do grupo Play Center, né? Então a gente tinha que estruturar esse clube de benefícios, que num primeiro momento era apenas um relacionamento sobre clube de descontos. Então a pessoa tinha ali um cadastro, ela recebia os descontos, fazia a compra de um cupom alfanumérico no canal offline, mas tinha toda uma complexidade nesse processo, até na estrutura, no uso ferramental ali de informações para segmentar essa base, de enriquecimento dessa base, que era muito necessário nesse projeto, né? Então, a gente começou nesse sentido, assim, é muita coisa, uma vai ligando a outra, mas a gente teve que reorganizar a rede social pensando numa comunicação alinhada com esses objetivos e teve que estruturar os processos, né? O que a gente... Beleza, a comunicação tá boa, o marketing tá capturando essa demanda, tá atraindo. Para onde ela vai ser direcionada? E aí a gente teve que desenhar esse processo dentro das capacidades e do escopo que a gente tinha
falando da empresa em si, né? Como que o Grupo Play Center gostaria de recepcionar tudo isso. Gostaria e precisava, né? Não é só gostar no sentido de, poxa, isso seria interessante, mas no final a essência tem que ser o que é válido, o que vai ser assertivo, e acredito que os números que a gente traz comprovam essa estratégia que ela foi muito assertiva. Com certeza. E aí eu vou até tentar tirar mais informação sua aqui, Eric. A gente, falando das redes sociais em si, já vai me vindo na cabeça outras coisas que eles também já tinham, né, que a gente teve que lidar com um projeto grande. E uma delas era também uma base de leads, que era uma base grande de leads. Na época, como que a gente entendeu que a gente poderia contribuir, até atrelando uma coisa a outra, assim, né, da parte das redes sociais, com a nossa comunicação também, com a base de relacionamento que a gente já tinha deles. Eu imagino que deve ter sido uma loucura para organizar tudo isso de um jeito que ficasse automático, né, e que os fluxos conseguissem rodar de uma maneira mais fluida, igual a gente tem hoje, né? Eu gosto de pensar o inbound marketing, né, como você começa pensando nas entradas e para onde você quer direcionar. Então, você que está nos escutando, a sua empresa, quais são os pontos de conexão que ela tem? Um orçamento, um trabalho conosco, uma assistência técnica, um serviço de atendimento ao cliente? Essas entradas, quais são os objetivos? Ou seja, o que a minha empresa comunica? E aí eu vou também pensar, né? Uma abertura de ticket, um direcionamento para a área comercial, um cruzamento para direcionar para o representante, ou o direcionamento para nosso banco de talentos, né, dos currículos cadastrados. Então, existe o direcionamento. E o fluxo de automação ele vem para estruturar essas entradas. Obviamente, aqui eu estou falando de capturas de demanda onde o usuário vem até a empresa, né? Quando a gente fala do inbound marketing, a gente tem que pensar da mesma maneira. Então, quais vão ser as minhas entradas e o que eu quero fazer com essas entradas? Não adianta nada eu ter uma ótima estratégia com ótimos materiais de atração e um bom engajamento, que foi o que nós geramos ali com essa renovação dos pilares de comunicação e identidade visual, se eu não tenho muito claro o que eu vou fazer a partir disso, né? Então, no primeiro momento, o que a gente fez foi estruturar uma régua clara de como seria feito o direcionamento dos orçamentos da unidade de negócio festas de aniversário e na parte do clube de benefícios, qual seria a recorrência e os critérios de qualificação ali de disparos de e-mail para cada uma das ofertas, né? Então, quais são as entradas, como eu organizo essa base, quais as informações que eu preciso e como eu vou me comunicar com ela. E aí, junto a isso, não quero atropelar, mas quando você tem uma clareza sobre o processo que você cria, fica muito mais claro o acompanhamento dos dados desse processo, né? Então, se eu tenho ali essa entrada com esse objetivo a partir dessa estrutura, eu vou usar essas informações para fazer a minha análise de resultados e trazer as métricas que o meu projeto está apresentando. Então, logo no começo a gente tinha uma base não enriquecida, tínhamos muitos CPFs e poucos dados de contato, como telefone e e-mail. Então, foi preciso enriquecer essa informação, gerando novos leads, mas ao mesmo tempo cruzando com a base antiga deles. Junto a isso, a gente tinha uma baixa adesão, no sentido de percentual ali, né, de vendas, do cupom que era disparado por e-mail. Então, a gente entendeu como que isso era utilizado, as ofertas poderiam ser mais interessantes, e aí, obviamente, isso junto com todo o conhecimento da equipe de marketing do Grupo Play Center, e a gente foi trabalhando, identificando qual o cupom mais assertivo, qual a data mais assertiva, qual o público que a gente deveria segmentar e trazer mais interação com os materiais, né, e até mesmo estratégias de redisparos, gatilhos mentais que a gente poderia utilizar. E acho que é isso. Não sei se eu deixei alguma coisa de fora, mas a gente tinha muitas frentes, muitos processos e o planejamento, é legal comentar que o planejamento do Grupo Play Center tinha tudo isso mapeado. Não foi que a gente começou a se deparar com as problemáticas e o passo a passo do projeto ao longo do desenvolvimento. Então, desde o início, a gente tinha muito claro quais eram as etapas, o que deveria ser feito em cada unidade de negócio, e isso facilita muito o trabalho, né? O marketing, por mais que ele tenha que ser inovador e responder rápido aos resultados, ao contexto que ele está inserido, um bom planejamento traz mapeado exatamente como eu devo fazer essas pequenas alterações, né? E como que eu posso tirar o melhor de toda a minha comunicação. Perfeito, perfeito. Eu acho que, ouvindo um pouquinho de todas as partes, deu para perceber que, basicamente, o segredo desse case, se a gente tivesse que condensar ali
em alguma frase, seria analisar os dados de maneira correta, planejar onde a gente quer chegar com metas e conseguir traçar esse caminho em todas as frentes, né? Então, a gente falou de redes sociais, a gente falou de base, a gente falou de fluxo de automação. Então, eu acho que é um pouquinho isso, né? Onde a gente armou o nosso terreno ali. Eu estava lembrando de uma coisa aqui, Gabs, eu estava lembrando de todos os podcasts que nós gravamos até agora sobre o case, tudo que a gente vem conversando sobre como estruturar um bom case. E me passou agora aqui na cabeça que tem um ponto que talvez a gente não comentou, que é a necessidade também de traduzir as estratégias que uma agência digital, por exemplo, está construindo para o cliente, a depender de quem é o seu público-alvo. Então, também a Stephanie e o Latorre devem lembrar muito bem que a gente adaptou 3, 4 vezes a apresentação do planejamento, porque era extenso e tinha muitas frentes, mas a gente foi tocando em pontos pertinentes para cada um dos nossos contatos dentro da empresa. Então, isso faz com que a gente tenha um engajamento com o projeto que é muito importante. Até mesmo dentro de uma própria empresa, quando a área de marketing não tem o engajamento de uma área de novos negócios, por exemplo, é difícil você conseguir avançar com alguma estratégia, né? Então, é interessante que você consiga também traduzir o projeto que você está definindo para cada um dos seus públicos, né? E haja apresentação. Se fosse contar em volume de horas, foram muitas horas apresentadas, muito tempo de pé, às vezes sentado também. Todos nós estávamos presentes na primeira, né? E se eu não me engano, foram 6 horas de apresentação, alguma coisa assim, né? Eu não lembro de cabeça, mas foi das 4 eu lembro que foi tarde. um dia inteiro. A gente parou, fez a pausa para almoçar, acho que fez uma pausa ali à tarde para tomar um café, muito rápido. E conversando sobre o projeto, né? Porque aquela pausa de apresentação que você não sai da apresentação, você toma o café apresentando, de certa forma, complementando as ideias. Mas foi bem extenso, realmente. Sim, não, e minha cabeça estava já me dando falsa memória, que eu achei que tinha começado no meio da tarde, mas não, tiveram algumas pausas ao longo do dia, não foi só no fim da tarde. Exato. Mas, enfim, foi um sucesso, graças a Deus, acho que a gente conseguiu condensar muito bem, e a partir dali, a gente começou também a detalhar e entrar um pouquinho mais nas estratégias, e aí a gente fez uma mudança interna nossa, muito interessante também, que a gente já chavecava ali há algum tempo de tentar fazer algo parecido, e aí eu queria que o Eric mais uma vez contasse um pouquinho mais, porque eu lembro que ele fez a liderança dessa parte também, que foi a gente ajudar numa reestruturação de equipe comercial, né, quando a gente estava falando ali principalmente de festas, se você puder detalhar um pouco mais essa parte, e além de tudo isso a gente alocar um SDR na LayerUp, né, então ficou uma pessoa interna na LayerUp tomando conta dessa pré-venda da parte de festas, e foi algo que foi novo para a gente. Depois, obviamente, a gente chegou à conclusão que foi muito positivo, mas na época foi uma aposta que a gente fez também que precisou também de uma nova estruturação, de novos pensamentos, era algo que a gente estava iniciando ali, e foi tudo novidade para a gente também na época, né, Eric? Exatamente. E mais uma vez baseado em levantamentos que a gente trouxe sobre a buyer persona. Então, no público de festas de aniversário, obviamente, né, é um produto que a gente compra pelo desejo. Todo mundo quando vai montar uma festa, está feliz, né? Não é uma dor, um problema, né? A não sei se a pessoa esteja obrigada, mas, via de regra, uma festa de aniversário é um momento positivo, é um momento muito bom. Então, ele é baseado pelo desejo. Só que o que acontecia no processo é que o canal digital, ele não estimulava e não direcionava esse interesse desse usuário a prosseguir no processo comercial. Então, a captura de demanda, e quando eu digo isso, é a solicitação de orçamento que chegava pelos canais digitais, ela não era endossada com nenhum tipo de processo para encaminhar para as unidades. Então, a gente tinha ali 5.000 solicitações de orçamento mensais que elas traziam ali informações pontuais sobre as festas, mas que não eram trabalhadas a estimular a melhora dessa taxa de conversão e o direcionamento para as unidades para realizar o fechamento. Então, a gente dependia, um processo comercial, ele nunca pode depender pura e simplesmente do cliente, né? O cliente é o centro do processo comercial, mas não é ele quem vai ditar o ritmo, não é ele quem vai ditar os caminhos, né? A equipe comercial tem que ter isso muito claro. Então, a gente identificou que tínhamos esse ponto. E falando aqui de buyer persona, a gente sabia que a gente tinha um público que tinha dúvidas, né, sobre como realizar uma festa, porque a complexidade, de alguma forma, para entender a volumetria
de convidados, a unidade, o horário, o dia da semana, existiam algumas variáveis para chegar naquele valor. E a gente sabia que o nosso buyer persona, ela não tinha muito tempo hábil para ficar fazendo esses cálculos. Ela queria pedir um orçamento de uma festa e ter o retorno sobre o valor que seria daquela festa de aniversário. E é aqui que entra o processo do pré-vendedor, do SDR, né? Ele faria a tradução de toda essa informação, conseguiria passar de uma maneira mais assertiva o valor, obviamente junto, passar o preço, né, junto de agregar o valor de toda a explicação do nosso produto, e para fechar, obviamente, esse principal ponto, né, direcionar as unidades de negócio, as unidades do parque, esse fechamento. Então a gente tinha um processo comercial que era direcionado. E mais uma vez, para fazer o engajamento do projeto, a gente tinha que treinar e explicar esse processo para quem fazia o atendimento em todas as 8 unidades. Obviamente que não fomos para Salvador, ficou para uma próxima, mas a gente fez um treinamento com todo mundo aqui de todas as unidades da região de São Paulo, e fizemos também com o acompanhamento das pessoas de Salvador, né, não presencialmente, mas a gente explicou o processo, explicou os objetivos, explicou como isso seria, como essa demanda chegaria, quais seriam as dúvidas, e é por isso que a gente tem essa assertividade. A gente cansa de falar, se você entrar no site da Lei, se você escutar todos os podcasts que a gente já fez, todos os vídeos, a gente sempre fala do alinhamento de marketing e vendas e não é da boca para fora, né? Então, esse processo que a gente fez era isso, é criar uma ponte entre a comunicação de marketing, que a gente otimizou e vinha sendo assertiva, para a equipe de vendas conseguir fazer o seu trabalho e bater as metas dentro dessa unidade de negócio. A gente também se preocupou muito com o pós-venda, né? Então, também teve uma implementação de pesquisa de satisfação e também uma reativação de base de pessoas que compraram já, né? Então, a gente não largou aquelas pessoas que tinham comprado só porque elas já tinham comprado uma vez. A gente também fez todo um trabalho de pós-venda para que a gente conseguisse fidelizar, né? Quando a gente fala de empresas B2C, né, que a gente atende em larga escala um público consumidor final e que há uma recorrência, seja por um ticket médio baixo ou porque existe ali um contexto na aquisição daquele produto, é muito importante que a gente trabalhe essa recorrência e essa fidelização desse cliente, né? Então, as estratégias também vinham a ponto de reativar aqueles que já conheciam o produto e estimular que a gente não aguardasse mais uma vez que o cliente nos procurasse, né, mas que o processo comercial, através da ativação e prospecção de festas realizadas nos anos anteriores, pudesse aumentar mais uma vez o faturamento e as vendas que vinham sendo realizadas, né? E da parte de pesquisa, a gente trouxe, obviamente, a pesquisa de satisfação, que é pertinente em todo e qualquer projeto que uma empresa faça. E acho que o Latorre também pode complementar, porque a gente utilizou desses processos de pesquisa não só para uma unidade de negócios em si, mas até num contexto um pouco maior para replanejar, para continuar trazendo otimizações dentro de um projeto que já vem se desenvolvendo desde o ano de 2018, né? A pesquisa foi super importante para a gente entender como que o público se relacionava com todo o perfil do material que a gente estava produzindo, né? Então, a linguagem estava legal, a aceitação daquele material estava legal, né? Qual que eram os feedbacks em relação àquilo, e muito também do processo de vendas, né? Qual era o produto que eles sentiam falta ali, quais eram as maiores dificuldades na hora de fechar uma venda, na hora de também... Porque, assim, quando a gente fala bastante da persona, a gente precisa entender que, por exemplo, dentro de um parque de diversões, tem uma série de pessoas envolvidas na compra, né? Tem o influenciador, tem a pessoa que, de fato, compra, que é a mãe, que é o pai, mas tem a criança que, às vezes, não quer, ou quer, ela precisa se cativar também, né? Então, a pesquisa foi fundamental para a gente entender também como que estava funcionando todo aquele ambiente de comunicação para todo mundo, para todos os envolvidos, né? E aí as coisas vão andando, né? Daí a gente começa a gerar resultados e aí gerando resultados é muito da nossa cultura não estagnar, né? Estava conversando internamente outro dia aqui sobre essa nossa cultura de gestão evolutiva, né? Dessa coisa de a sua estratégia não é porque ela deu certo um tempo que ela vai dar certo para sempre e não é porque está dando certo que não pode dar mais certo. E a gente tem isso, né? Nosso modelo de negócio, ele é flexível, ele não é um escopo fechado, a gente acredita muito nesse processo de evolução constante, através de análise de dados e de evolução.
E aí começamos a analisar, né? E aí vou trazer a Esté de novo para a conversa, porque analisando cadastros dentro do Playmania, a gente viu uma nova necessidade. E qual que era a necessidade? Era um e-commerce. Esse era o próximo passo, né? Era atingir o próximo patamar. E aí esse e-commerce seria para o clube de vantagens do Playmania. E aí, Stel, eu queria que você contasse um pouquinho como foi o processo de criação desse e-commerce, quais eram os objetivos, o que a gente criou de benefícios, para que ele serviria. Eu queria que você detalhasse para o pessoal entender da onde a gente saiu dessa análise até onde a gente chegou com o e-commerce. Ótimo. Eu acho que grande parte desse processo, né, tem um pouco da fala do Eric de o quanto que a gente se dedicou a entender base de leads e ali as segmentações, os perfis, e a partir dessa análise, a gente entendeu a possibilidade de viabilizar um e-commerce para que ele fosse o Playmania, né, para que ele fosse o clube de benefícios. Isso traria para o processo, para a experiência de compra desses usuários, muito mais agilidade, uma experiência muito mais satisfatória de compra. Então, menos tempo em fila, mais agilidade, consequentemente, um ticket maior. Se eu consigo comprar com mais agilidade, eu automaticamente também, de alguma maneira, acabo comprando mais. E vale dizer que o Playmania, de alguma maneira, ainda que não digitalmente transformado, ainda que não e-commerce, ele já era um sonho remoto, algo que o Play Center, enquanto grupo, tinha ali dentro dos produtos de uma maneira muito, como eu disse antes, né, assim como os demais produtos, ainda de uma maneira muito intuitiva, e o entendimento de que o e-commerce seria um canal legal para a gente trabalhar, e mais do que legal, né, seria um canal estratégico, ele veio justamente dessa nossa imersão, desse nosso processo de dedicação a entender quem eram esses leads, e mais do que entender, todo o processo de pesquisa, todo o processo de compreensão da jornada. Então, entre os benefícios para o usuário, vem essa questão da agilidade, diminuição de fila, maior tempo de diversão, que entra bastante na questão do posicionamento deles. E para o grupo, né, então, do ponto de vista de negócios, os benefícios, eles também foram muito grandes, assim, por falar de faturamento, de o quanto que isso foi impactante na receita. Então, a gente está falando de um aumento de mais de 1.500% em receita em um ano. Então, isso foi reflexo da praticidade que o processo do e-commerce trouxe e que vem trazendo até então. Os resultados, eles não deixaram de existir. É claro que em 2019 a gente ganhou esse case com os dados do ano, mas é um processo contínuo. E nesse mesmo ano, o grupo chegou a faturar mais de 300 milhões ali ao longo do ano. Foi uma expansão de mais de 298% do volume de cadastros. Então, antes a gente tinha 298% menos cadastros, e com o nosso processo de digitalização, de trazer o clube de benefícios para a plataforma digital, isso também gerou uma movimentação de as pessoas começarem a se cadastrar mais. Enquanto isso era feito de maneira offline, ali um pouco ainda mais burocrática, esse interesse ele era reduzido pela burocracia, de certa forma. E quando isso foi facilitado, as pessoas ficaram mais engajadas, começaram a participar mais e a comprar mais também. E ali, como a Stephanie falou, em 2019 a gente ganha a case do ano, tudo fluindo muito bem, graças a Deus, as coisas estavam ótimas, muitos resultados, mas a vida é uma montanha-russa, todo mundo sabe, e aí, do nada, quando ninguém esperava, pandemia, e quando a gente estava falando de pandemia, obviamente, pela saúde de todos, os parques fecharam. Com parques fechados, a gente tem uma óbvia queda de faturamento, de visitantes, enfim, tudo que vocês podem imaginar. E aí, Lucas, eu te pergunto, como manter um público engajado em um serviço, né, que ele é presencial por si só, né? Você não consegue andar numa montanha-russa numa ligação de vídeo igual a gente está fazendo aqui. Como que foi isso e como a gente desenvolveu o que foi pensado, como foi o pensamento interno para a gente conseguir manter esse público engajado mesmo não conseguindo estar presente nos parques?
Legal, de fato foi um super desafio, né? A gente está falando de um serviço, de um produto que é um serviço presencial, que precisa do engajamento físico do cliente. Então, no período da pandemia, a gente ficou muito tempo sem poder abrir as portas dos parques, né? E a gente precisava manter isso aquecido. A gente precisava, de alguma forma, transformar a experiência que a gente tem dentro do parque em uma história, né? E foi aí que surgiu a Turma do Play. Justamente com essa ideia de transformar toda aquela alegria que a gente sente quando a gente entra no Play Center em personagens, né? Então a gente começou a criar os personagens pensando nas emoções, pensando muito nesse lado menos racional e mais emotivo que a gente tem dentro do parque, né? Cada personagem representa ali um segmento dentro do parque. Então a gente tem personagens que representam as atrações de ticket, as atrações que são mais bem-aventuradas, né? Vamos dizer assim, a montanha-russa, a barca pirata. Então essa construção ela foi um processo, né? Porque a gente criou a turma, a gente foi começando a comunicar, a gente criou um contexto para introduzir, né? Porque pensa, é difícil a gente criar uma caracterização de um produto, de um serviço, e simplesmente jogar ali, né? Não dá para fazer assim. Então teve todo um storytelling na hora de produzir a turma do Play e inserindo aos poucos, a gente criou uma história, uma narrativa que faz todo sentido com a história do parque, né? Porque o parque ele tem uma história muito legal, que ele passa de um parque outdoor para um parque indoor, e aí tem um pouco de uma mudança de público envolvida nisso tudo. Então foi um processo super criativo, mas foi um processo super estratégico também, né? Tanto que agora, com a volta do parque, a gente continua, né, atribuindo tudo que a gente criou de Turma do Play para o físico, né? Então a gente está vendo a transformação de toda a estratégia digital que a gente fez, de todos os personagens que antes eram digitais, agora em um ambiente físico. Né? E a aceitação do público tem sido muito legal, o engajamento tem sido muito legal. E a gente vê isso tanto nas redes sociais quanto dentro do parque. Uhum. É o famoso caso de transformar uma baita de uma ameaça numa grande oportunidade, né? E se vocês verem ver como é cíclico, né? A Steph falou dos resultados do case de 2019, mas que eles não foram construídos apenas com as estratégias daqueles meses, né? Algo que é construído antes, assim como agora a gente está aproveitando a turma do Play fisicamente por uma ameaça que a gente tinha e uma ameaça que a gente transformou em oportunidade e agora a gente consegue usufruir disso. Então, a gente está, acho que a gente já bateu meia hora aqui de podcast antes de chamar vocês para as considerações finais e agradecimentos. Eu acho que o case do Play Center, para nós, a gente tem muito carinho por ele, obviamente, porque foi um case que deu um prêmio para a gente, foi talvez o nosso primeiro grande case de proporções enormes, né, e nacionais, mas acima de tudo isso é um case que mostra como usar dados de maneira correta faz com que você tenha decisões assertivas, decisões de fato baseadas no resultado, como planejamento estratégico bem executado em diversas ocasiões, então desde uma transformação digital até depois uma reestruturação de um e-commerce, até depois de uma ameaça do macro, como um planejamento estratégico bem definido, bem estruturado, com metas estipuladas, ele consegue te levar no caminho certo. Mas, acima de tudo, acredito que seja uma lição de que as coisas mudam, as coisas sempre evoluem. Então, independente de você já ter um resultado positivo numa frente, você tem que trabalhar todas. Quando você menos esperar, pode acontecer alguma coisa que vai colocar à prova todas as suas estratégias e você vai ter que rever. Então, sempre pensar nesse ponto de evolução. E a gente continua nesse ponto de evolução com o Grupo Play Center, inclusive. Então, vou abrir para as considerações finais de vocês, para os agradecimentos, mas acho que a gente pode concordar que, de fato, é um case que a gente fica muito feliz, porque eu acho que ele consegue condensar tanto as nossas qualidades técnicas, mas também as nossas qualidades no sentido de gestão evolutiva, de flexibilidade com os nossos parceiros, né? Mas queria abrir para as considerações finais aí, Eric, depois Esté e depois Lucas, para a gente finalizando aqui. Obrigado, Gabs. Se você está nos escutando e trabalha numa empresa, seja dono também dos projetos de marketing da sua empresa. O objetivo de uma agência de marketing
é gerar bons resultados para o cliente, que é você, para que você tenha bons resultados e consiga também gerar bons resultados para a agência. Então, é uma coisa cíclica. O seu prestador de serviço, ele tem que ter todas as informações e todos os alinhamentos dos objetivos que são necessários para você construir um case. E se você trabalha numa agência e hoje está ouvindo e falando, mas eu não tenho abertura no meu cliente, não consigo ter acesso ou escutar isso, vai muito da maneira como você está atendendo e como você está ouvindo o seu cliente. Então, assim como a gente falou de atendimento ao cliente e nota de pesquisa de satisfação ou coisas nesse sentido, a LayerUp utiliza muito isso. E conforme você vai atendendo o seu cliente, mesmo que seja ali num atendimento de tráfego ao longo do dia a dia, você vai conseguir trazer informações que podem ser pertinentes para a sua estratégia para construir um bom resultado e encontrar o objetivo que a sua empresa consegue gerar dentro do seu escopo, mas também com a necessidade que aquele cliente está te apresentando. Então, o resumo de tudo é que um case ele vai ser feito a 4, 8, 12, 15, 20 mãos. Todo mundo pode ajudar, a gente tem que estar sempre aberto a absorver informações num primeiro momento e a partir do momento que a gente ganha a confiança do cliente, a gente consegue ser ainda mais propositivo com essa gestão que olha muito além do que a gente tem acordado e vai muito além do que a gente tem de capacidade hoje, né? E um ponto que é interessante também comentar sobre a turma do Play, né? A fala do Latorre é muito boa, que não é pura e simplesmente uma comunicação, um engajamento na rede social, existe um embasamento ali muito alinhado com o que a gente falou que era um problema no começo do Play Center, né? Que é da unidade de negócio, ou seja, a gente tem um personagem que fala sobre cada uma das atrações e que hoje vem sendo trabalhado tanto no Playmania quanto nas festas de aniversário ou em futuras unidades do negócio, mas que trazem essa unidade de comunicação. Então, todo o contexto do seu trabalho de marketing tem que estar sempre alinhado com a unidade de negócio, né? Afinal, toda empresa, não sendo uma empresa não lucrativa, né, sem fins lucrativos, o objetivo dela é gerar bons resultados financeiros. Então, você tem que ter na sua mente que os objetivos do marketing têm que estar alinhados minimamente com os objetivos do negócio da empresa como um todo. E é isso, trabalhar com vontade, com curiosidade, com engajamento, com clareza de metas, com dedicação, muitas vezes diversão, né? A Esté trouxe no começo da fala dela, né? É complexo, é um mercado complexo como qualquer outro, mas é necessário aprofundar, estudar, se dedicar, ouvir bastante, propor bastante, anotar todos esses resultados, né? A gente tem hoje na ponta da língua, muita gente da Layer aqui, os números de crescimento, porque a gente passou ali uns 10 dias tabulando um histórico de 2 anos para encontrar a melhor métrica, para apresentar o melhor resultado e tudo isso é necessário, que você tenha uma clareza dos dados, que você consiga cruzar os dados, que você consiga ter tudo isso na ponta da língua, porque é isso também que faz um bom case, que faz você ser bem quisto no mercado, né? E eu tenho muito orgulho de fazer parte da LayerUp, mas também muito orgulho de ter feito parte do início dessa trajetória com o grupo Play Center, porque o que a gente faz hoje em dia é muito bom, sabe? A abertura que a gente tem, as coisas que a gente faz, e eu vou ficar falando muito aqui. Mas é isso, gosto demais, e então não tem limites para criar um case, não tem regras para criar um case, tem vontade. Se você está com vontade e você tem pessoas embarcadas no projeto, vai que você vai conseguir criar um case. Ótimo, eu aproveito inclusive as palavras do Eric para fazer meu gancho aqui das considerações finais. Porque, para mim, a palavra de ordem, estrategicamente falando, com certeza é detalhe. Detalhe no olhar, então não se resumir, né, a um olhar simplista, a um olhar objetivo. A gente foi no detalhe dessa operação, a gente foi no detalhe dos dados. E o detalhe, ele não é só do que passou, ele é também detalhe no desenvolvimento da estratégia. Então, foi um planejamento extremamente complexo, e eu deixo aqui a fala do planejamento para o Latorre, que é o nosso maior especialista nesse sentido, mas a gente deu detalhe a cada uma das frentes de atuação, entendendo ali como cada produto deveria se comportar, né, dentro dessa estratégia digital, de maneira isolada e de maneira integrada. Então, perdão até pela repetição da palavra, mas com toda certeza isso fez a diferença para os resultados que a gente chegou no final das contas.
Eu acho que, assim, palavras maravilhosas do Eric e da Stephanie. Fica difícil complementar tudo isso, né? Já está tudo tão completo. Mas eu acho que um olhar super legal para a gente entender o que faz o case também é um pouquinho do entendimento e do papel da proatividade e da curiosidade no meio disso tudo, né? Quando a gente fez o primeiro estudo, o primeiro planejamento do Play, a gente fez um planejamento com um cronograma anual e assim, as coisas vão acontecendo. Do nada aparece uma pandemia, né? Do nada existe uma crise. E é muito legal, e o desenvolvimento de um case ele acontece muito da forma com que você encara essas coisas que acontecem, né? Pode ser um obstáculo ou pode ser uma oportunidade. É claro, não dá para aplicar isso em tudo, mas muitas vezes a proatividade transforma obstáculos em possibilidades, né? E o Play é um case muito disso, né? A pandemia veio, pegou muitas empresas do mercado, do ramo do Play, fecharam as portas, porque simplesmente não houve proatividade de nenhuma parte, de nenhum time, né? E a turma do Play mostra muito que a proatividade transforma um obstáculo em uma possibilidade. Estivemos aqui com Eric Porto, Head de Performance, Stephanie Silva, Head de Estratégia, Lucas Latorre, Head de Planejamento, eu, Gabriel Bearzi, Head de Marketing da Layup. Esse foi mais um episódio do Com a Faca e o Case, esse foi o nosso episódio 9, e fiquem ligados porque já tem mais episódios, a gente vai trazer novos cases, então esses próximos episódios vão ser de cases que nós construímos aqui internamente. Então, começamos pelo Grupo Play Center, mas temos muitos outros para trazer para vocês, para ajudar aí em diferentes segmentos, em diferentes frentes. A gente sabe que cada caso é um caso, cada empresa é uma empresa, cada segmento é um segmento, com suas particularidades, mas a gente vai trazendo aqui sempre novas situações para que vocês possam tirar insights e conseguir levar para o dia a dia de vocês. Muito obrigado pela presença dos meus amigos participantes aqui, obrigado para você que assistiu, e é isso. Fiquem muito bem, qualquer coisa contem com a Layup e be bold. Um abraço, tchau, tchau.